Você pode não dar muita importância a isso, mas os seus avós certamente já deram muito valor ao gelo. Conseguir essas pedrinhas refrescantes dava muito trabalho 100 anos atrás. É nessas horas que eu fico impressionado com a rapidez com que as coisas evoluem. Mas vamos ao começo. Na antiguidade, existiam diferentes formas de manter os alimentos em temperaturas mais baixas que o ambiente. Uma maneira era mergulhar a fruta ou o recipiente com o alimento em um riacho ou um poço com água fresca. Os egípcios utilizavam um método bem interessante para manter os alimentos frescos. Eles colocavam os alimentos dentro de grandes potes de barro que eram molhados por fora e constantemente abanados, utilizando a evaporação da água para baixar a temperatura. O mesmo processo utilizado neste refrigerador de leite antigo. Os poros do pote de barro permanecem úmidos devido ao efeito capilar da água, e a evaporação diminui a temperatura interna. Já os privilegiados que moravam próximos de montanhas congeladas podiam saborear uma bebida gelada ou até conservar os alimentos, utilizando o gelo natural obtido do topo das montanhas. Algo que as famílias mais afortunadas da Roma Antiga ou da China, por exemplo, podiam desfrutar. Na Pérsia, existia o Yakshaw, uma casa de gelo desenvolvida há mais de 2.400 anos. Era um projeto engenhoso que utilizava técnicas de ventilação natural e isolamento térmico para armazenar o gelo coletado no inverno e preservá-lo até o verão. Durante o inverno, a água era canalizada para um reservatório na parte externa, onde congelava durante as noites frias, produzindo gelo. Como o ar mais frio desce, o gelo coletado era armazenado no fundo do reservatório, que ficava abaixo do nível do solo. Por outro lado, o formato cônico com um furo no meio do teto permitia que o ar de fora circulasse através da estrutura e fosse canalizado para cima, levando embora o ar quente que acumula na parte superior. Era assim que os persas garantiam a bebida gelada do verão. Com o tempo, nos países ocidentais, surgiu um utensílio muito útil chamado de caixa de gelo, feito de madeira e metal e que permitia conservar os alimentos ao se colocar um grande bloco de gelo dentro, que era entregue pelo profissional chamado de o Homem do Gelo. E olha só, eles entendiam de física básica. O gelo ficava na parte superior, porque o ar quente sobe e o ar frio desce, não é mesmo? Mas voltando ao Homem do Gelo, ele nos leva a uma história bem interessante sobre o lucrativo negócio do gelo, que deixou o norte-americano Frederick Tudor muito mais rico e com o título de o Rei do Gelo. Muita gente não faz ideia disso, mas entre 1806 e 1920, milhões de pessoas no planeta obtinham gelo de navios saindo de Boston, nos Estados Unidos. Este lago, por exemplo, foi um grande produtor de gelo. Em 1806, Frederick Tudor percebeu que a maioria dos navios que saíam do movimentado porto de Boston saíam vazios para buscar mercadorias ao redor do mundo. Na verdade, eles não saíam totalmente vazios. Para melhorar a estabilidade dos navios, os porões eram preenchidos com pedras para aumentar o peso de lastro. Tudor também percebeu uma coisa que ele tinha em abundância e que ao mesmo tempo não tinha valor algum no lugar em que estava, mas que nos lugares mais quentes do planeta, onde muitos daqueles navios atracavam, era um item inexistente: o gelo. Não demorou muito para ele ligar os pontos e ver que estava diante de uma situação de um produto barato, transporte barato e demanda alta, já que ele podia substituir as pedras levadas no fundo dos navios por centenas de blocos de gelo. Obviamente que a maioria das pessoas não acreditou que o gelo pudesse ser levado muito longe, mas ele foi. Após algumas tentativas, Tudor desenvolveu um processo para enviar os inúmeros blocos de gelo envoltos com serragem, que é um ótimo isolante térmico e que já era utilizado há muito tempo para armazenar o gelo nos locais mais frios ou perto de montanhas congeladas. Uma abordagem que permitiu que o gelo de Boston chegasse a lugares como Nova Orleans, Havana em Cuba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Bombai na China, Austrália, Hong Kong e inúmeras outras localidades. Pronto, estava formado um milionário comércio global de gelo, que empregava milhares de pessoas já em 1830. Pessoas que trabalhavam no corte do gelo nos lagos, no transporte até os navios, no armazenamento, no transporte ao redor do planeta. Um comércio que tinha um impacto ambiental próximo de zero, já que ele utilizava o gelo que se formava naturalmente nos lagos do norte gelado e os transportava para os locais mais quentes utilizando veleiros movidos pelos ventos. Só que a inventividade humana logo alcançaria a habilidade da mãe natureza e todo esse pessoal ficaria desempregado. Na verdade, a máquina que acabaria com o negócio do Rei do Gelo já estava em desenvolvimento mesmo antes de ele iniciar o seu negócio global em 1806. Em 1755, na Escócia, William Cullen já havia produzido gelo em seu laboratório utilizando éter, que é um anestésico. O que ele fez foi colocar o éter em um recipiente fechado e retirar o ar, criando uma pressão negativa, um vácuo parcial.
Isto reduziu o ponto de ebulição do líquido e fez com que ele evaporasse rapidamente, absorvendo o calor e formando cristais de gelo na parte externa do recipiente. Um experimento simples que lançou a base para que os inventores seguintes desenvolvessem suas máquinas. Em 1805, o norte-americano Oliver Evans foi o primeiro a descrever a refrigeração por compressão de vapor e a propor um projeto teórico do primeiro refrigerador, identificando todos os componentes principais. Mas levaria 3 décadas até que alguém fosse capaz de construir um exemplo prático. Em 1818, o inventor norte-americano Jacob Perkins, que vivia na Inglaterra, conheceu pessoalmente o inventor Oliver Evans, que explicou as suas ideias sobre uma máquina de refrigeração. Tendo como base estes conhecimentos, Perkins projetou e patenteou na Inglaterra sua própria versão de uma máquina para produzir gelo em 1834. Uma máquina que empregava um inovador sistema de compressão de vapor de ciclo fechado, que se tornaria o segredo por trás do funcionamento dos refrigeradores. Também era um protótipo não destinado ao uso doméstico, já que utilizava substâncias perigosas como éter e amônia no processo de resfriamento, e que não passou da fase de protótipo, visto que o Perkins acabou falecendo em 1849. Outro inventor que utilizou as ideias de Oliver Evans sobre este assunto foi o médico norte-americano John Gorrie. Especialista em doenças tropicais, ele utilizava bacias com o gelo obtido do Rei do Gelo para resfriar os quartos de seus pacientes com febre amarela na Flórida. Algo que era muito caro e inviável, como pode imaginar, uma situação que fez o Gorrie entrar na pesquisa de fabricação de gelo artificial. Em 1841, ele começou a trabalhar em uma máquina que utilizava a compressão e a rápida expansão do ar em uma serpentina submersa em um tanque com água salgada para produzir o gelo no tamanho de tijolos já em 1850. Em 1851, ela se tornou a primeira patente desse tipo de máquina nos Estados Unidos. Gorrie, empobrecido por ter largado a carreira médica para se dedicar à invenção, passaria os 4 anos seguintes tentando arrecadar fundos para financiar a produção comercial da máquina. Também seriam 4 anos sendo ridicularizado e humilhado pelas críticas públicas que supostamente eram financiadas pelo Frederick Tudor, o Rei do Gelo, e por religiosos da época que consideravam o gelo uma criação de Deus e não domínio dos humanos. Gorrie morreu pobre e sozinho em 1855. Neste mesmo tempo, na Austrália, o inventor James Harrison também projetou e construiu uma máquina que utilizava o éter e um compressor acionado por um motor a vapor para produzir gelo já em 1851. A máquina foi refinada, patenteada e utilizada para implementar o primeiro negócio de gelo artificial comercialmente viável em 1854, capaz de produzir 3 toneladas de blocos de gelo por dia. Como a Austrália estava muito distante dos Estados Unidos ou da Noruega, onde o gelo natural era extraído, o gelo de Harrison acabava ficando competitivo. Até o início da década de 1910, as máquinas de gelo eram extremamente grandes, movidas a vapor ou motores de combustão, e projetadas para fazer gelo em escala industrial. Esta aqui, por exemplo, é uma fábrica de gelo portátil usada pela Cruz Vermelha Americana. O primeiro refrigerador elétrico para uso doméstico relevante só seria inventado em 1913. O Domelré foi desenvolvido pelo norte-americano Fred William Wolf, e até chegou a vender algumas centenas de unidades. Só que era um aparelho pouco atraente e caro para o público mais amplo, e com muito espaço para melhorias, não é mesmo? Em 1918, William Durand, cofundador da General Motors, comprou uma pequena empresa de refrigeradores e fundou a empresa Frigidaire, que iniciou a produção em massa de refrigeradores domésticos. Uma produção que ainda assim era bem pequena. A situação só começou a mudar com o lançamento do refrigerador General Electric Monitor Top, lançado em 1927, considerado o primeiro refrigerador doméstico acessível para a classe média e que realmente foi produzido em massa nos Estados Unidos. O diferencial dele era o seu compressor localizado na parte superior, lembrando a torre do canhão do USS Monitor, daí a origem do nome. Uma característica que mudaria já no final da década de 1930, com as peças do compressor sendo alocadas na parte inferior do refrigerador. Um modelo que, apesar de inovador e funcional, ainda não conseguia impulsionar as vendas como esperado. Em 1930, apenas 10% das famílias dos Estados Unidos tinham um refrigerador em casa. O principal motivo que ainda segurava as vendas desses equipamentos, além do preço, é claro, eram os produtos tóxicos utilizados no líquido refrigerante, que frequentemente vazavam, provocando morte. Fato que ainda em 1930 mantinha viva a indústria do gelo natural. Isso só mudou quando as empresas americanas DuPont e Frigidaire da General Motors se juntaram para desenvolver o famoso gás Freon em 1929, que era menos perigoso para os humanos, inodoro e não inflamável,
mas que décadas mais tarde descobriu-se ser extremamente destrutivo para a camada de ozônio. Apesar disso, o gás freon removeu o último obstáculo para que as vendas dos refrigeradores disparassem em todo o mundo. Na medida em que mais casas foram tendo acesso à energia elétrica, visto que este também era o momento de implementação do sistema elétrico em grande parte do mundo, mais e mais pessoas foram adquirindo um belo e elegante refrigerador, diminuindo o desperdício de comida e os problemas intestinais. Para ter uma ideia, só nos Estados Unidos, a evolução foi de 10% das famílias com refrigerador em casa em 1930 para 56% em 1940 e 80% em 1951. Mas afinal, como funciona o refrigerador? Bem, antes é interessante entender o que é temperatura, pressão, volume e calor, mas vai ser uma explicação bem básica só para entendermos o funcionamento do refrigerador. Vamos pegar como exemplo este recipiente contendo um gás ideal. A temperatura deste gás é uma medida da energia cinética média dessas partículas, ou basicamente a velocidade média dessas partículas. Elas estão sempre em movimento, a diferença é que as mais quentes se movem mais do que as mais frias. A pressão é a quantidade de força por unidade de área que é aplicada perpendicularmente à superfície do recipiente quando essas partículas colidem na lateral, e o volume é o espaço ocupado por elas. Se aumentar a temperatura deste recipiente que não pode variar o volume, como em uma panela de pressão, ele irá aumentar a pressão interna, já que irá aumentar o nível de agitação das partículas e, consequentemente, as colisões com as paredes. Se o recipiente for resfriado, a pressão irá diminuir acompanhando a queda de temperatura. Esta relação também acontece se a variação for na pressão. Se ela aumenta, a temperatura aumenta. Se a pressão diminui, a temperatura diminui. Mas e o que é o calor? Bem, o calor é a quantidade de energia transferida do recipiente quente para o recipiente frio, até que eles fiquem com a mesma temperatura, momento em que não terá mais transferência de calor. Outro ponto importante para entender o funcionamento do refrigerador é estar ciente de que quando um líquido evapora e se transforma em gás, ele absorve uma quantidade de calor. E quando o gás condensa e retorna para o estado líquido, ele libera uma quantidade de calor. Isso é fundamental para entender o funcionamento da máquina de refrigeração. Aliás, é assim que funciona o sistema de refrigeração do nosso corpo. Quando suamos, o corpo libera o calor para o ambiente através da evaporação do suor, já que para o suor evaporar, ele absorve o calor do corpo. E quando a bebida gelada fica molhada por fora, é porque ela está absorvendo o calor do vapor de água que está no ambiente, que condensa nas pequenas gotas de água, ou seja, a tua bebida está ficando mais quente. Voltando para o refrigerador, imagine ele como uma máquina que bombeia o calor de dentro de uma caixa térmica para fora, utilizando uma bomba de calor. Basicamente, um líquido refrigerante absorve o calor dos alimentos, evapora e leva o calor para o lado de fora do refrigerador, onde ele volta para o estado líquido e libera o calor para o ambiente. Mas como o teu refrigerador faz isso? Essencialmente, são 5 componentes principais que ele utiliza para gelar a sua bebida: o compressor, a serpentina condensadora, o expansor, a serpentina de evaporação e o líquido refrigerante. Quando o líquido refrigerante passa pelo expansor, ele enfrenta uma queda repentina de pressão que também diminui repentinamente a sua temperatura. Na sequência, o líquido extremamente frio e em baixa pressão flui pela serpentina de evaporação dentro do refrigerador, absorvendo o calor dos alimentos e aumentando a sua temperatura, até que evapora se transformando em gás, momento em que absorve ainda mais calor. Na sequência, este gás segue em direção ao compressor, que aumenta a sua pressão e, consequentemente, ainda mais a sua temperatura. Um gás muito quente de alta pressão agora flui pela serpentina condensadora, que está exposta à temperatura ambiente, que é muito mais baixa se comparada com a temperatura do gás. Neste momento, o calor é liberado na atmosfera, diminuindo a temperatura deste gás que está em alta pressão e que se condensa voltando para o estado líquido, momento em que ele libera ainda mais calor antes de seguir em direção ao expansor para repetir o ciclo. Quanto ao líquido refrigerante utilizado neste processo, atualmente ele se chama tetrafluoretano, um refrigerante HFC que a pressão atmosférica entra em ebulição a uma temperatura de menos 26 graus centígrados, se transformando de líquido para gás. Lembrando que a água entra em ebulição a 100 graus centígrados. Este refrigerante HFC substitui o CFCr12, também chamado de Freon 12, uma substância que, como você já sabe, destrói a camada de ozônio. Bem, agora que eu sei o trabalho que dava conseguir umas pedrinhas de gelo antigamente, acho que vou até tomar uma bebida gelada. Inclusive, comenta aí qual é a sua bebida gelada preferida. Antes de me despedir, gostaria de deixar um agradecimento especial aos apoiadores do canal Lucas Polo, Thiago Dutra, Afonso Júnior e Gilmar Gonçalves.
Um grande abraço a vocês e a todos os apoiadores.